Ó, o Bruno sempre... Garoni, coloca sua planilha de pontuação para a gente comparar com o ano passado. Para agora, Bruno. Isso aqui, galera, deixa eu só explicar rapidinho. É a pontuação do Vasco em 2023 nos mesmos confrontos e a gente fazendo um comparativo 2023 com 2024. O que seria isso? Por exemplo, o Vasco jogou contra o Grêmio em São Januário. No ano passado ganhou, esse ano também ganhou. O Vasco jogou contra o Bragantino fora de casa. No ano passado empatou, esse ano perdeu. Então, fiz aqui, não rodada a rodada, mas adversário a adversário a pontuação do Vasco. E aí, como 4 caem, 4 sobem, você não tem os mesmos 20 da temporada anterior. Então, eu botei aqui equivalências. O que seria equivalência? O primeiro da Série B equivalente ao 17º da Série A. Ou seja, o primeiro no ranking de quedas com o primeiro no ranking de subidas. E o equivalente do Criciúma seria o Curitiba. No ano passado, o Vasco empatou no Couto Pereira. Esse ano, o Vasco empatou no Heriberto Ilsen com o Criciúma. E aí a gente vê aqui, ó, eu tinha colocado a pontuação total, o Vasco está com 28 agora. O Vasco contra esses mesmos adversários, ou quase os mesmos, porque tem essa equivalência, o Vasco fez 31 pontos. Ou seja, o Vasco tem 3 pontos a menos em relação aos mesmos adversários do ano passado. O que isso significa? Que a campanha é pior? Depende do que você vai olhar. Porque no ano passado o Vasco ficou um período muito grande sem vencer. O início do Vasco foi muito ruim. Esse ano também foi, mas no ano passado foi maior nessa sequência. Então o Vasco teve no ano passado um fim de campeonato muito forte com um início muito ruim. Só que esse ano você não enfrenta os mesmos adversários no mesmo período. Então, se a gente olhar por período, a campanha do Vasco é superior à do ano passado. Se a gente olhar por confronto direto, os mesmos confrontos do ano passado e desse, o Vasco está 3 pontos abaixo. Qual é a questão? Muitos dos adversários que o Vasco ainda tem pela frente são times que o Vasco teve naquela sequência ruim, onde não venceu ninguém. O Vasco Atlético Paranaense, por exemplo, que é o próximo jogo, em casa, o Vasco perdeu no passado. Ou seja, deixa eu inserir aqui, ó. Atlético Paranaense em casa no ano passado, o Vasco fez 0. Esse ano o Vasco só tem margem para aumentar. Ou seja, se vencer, o Vasco iguala aqui, vai para os 31 com 31, se empatar vai para 29, 31, mas tem essa margem, né? Então a sequência que o Vasco vai ter agora é uma sequência que no ano passado foram derrotas. Então qualquer ponto que o Vasco tirar disso, nessa nossa projeção aqui, vai ser positiva, né? Então, assim, nos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, no ano passado a pontuação do Vasco foram 2 pontos. Uma vitória aqui, contra o Atlético na segunda-feira da semana que vem, o Vasco já está 1 ponto a mais em relação a toda essa sequência aqui. Não é que, então beleza. Não é isso. Não é que, se ganhar um jogo de 7, tá bom. Não é isso. Mas é só para a gente ter a noção do caminho, né? No comparativo, porque esse aqui é um caminho para os 45 pontos, foi o que o Vasco fez no ano passado. Né? Então, o Vasco conseguindo ir bem nessa sequência, onde foi muito mal no ano passado, consegue dar um salto ali interessante, até porque são 7 jogos aqui. Se o Vasco conseguir 10 pontos de 21, até um pouquinho abaixo de 50%. Mas se o Vasco fizer 10 pontos aqui, nesses 7 jogos, ou seja, vencer em casa e um empatezinho fora, o Vasco já vai para 38 e aí, para mim, já escapa, né, praticamente. Aí tem que fazer 7 pontos ali numa reta final, provavelmente tranquila. É isso. Acho que é mais ou menos esse caminho aqui.